Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais fascinantes do corpo humano, que é a incrível capacidade do nosso sistema imunológico de lembrar. Lembrar e derrotar invasores que ele já encontrou no passado. É basicamente como ter uma agência de inteligência interna, sabe? Com agentes, arquivos secretos e uma memória de longo prazo que é, sinceramente, impressionante. Já parou para pensar nisso? Como é que pode, depois de pegar uma doença como catapora uma vez, o corpo criar uma proteção que dura a vida inteira? A resposta para isso está num mecanismo super sofisticado chamado memória imunológica. E é exatamente essa questão que a gente vai desvendar agora. Para entender essa memória, o primeiro passo é sacar que não existe só um, mas dois sistemas imunológicos trabalhando juntos. Um é a linha de frente, aquela resposta imediata. E o outro? Bem, o outro é a força de elite, a nossa agência de inteligência. Olha só a diferença. De um lado, a gente tem a imunidade inata. Pensa nela como a primeira resposta mesmo, os primeiros a chegar na cena. É rápida, age em horas, mas é genérica. Ela reconhece padrões comuns nos invasores, mas não guarda uma memória detalhada de quem eles são. Agora, do outro lado, está a imunidade adaptativa. Ela é mais lenta, sim, leva dias para se mobilizar, só que a resposta dela é altamente específica. E o mais importante de tudo, ela cria uma memória que dura muito tempo. Essa é a nossa agência de inteligência. E a capacidade dessa agência é absurda. Não estamos falando de reconhecer alguns milhares de coisas, mas sim milhões de antígenos diferentes que o sistema imune adaptativo consegue distinguir. É como ter uma biblioteca gigantesca de especialistas, o tal do repertório linfocitário, que garante que exista uma defesa pronta para quase qualquer invasor que a gente possa imaginar. Tá, mas como essa resposta de elite realmente começa? Bom, tudo se inicia com a identificação da ameaça. É preciso ter agentes de campo patrulhando o tempo todo, procurando qualquer sinal de problema. E esses agentes de campo têm nome, são as células apresentadoras de antígenos, ou APCs. Células como as dendríticas são as especialistas em capturar pedaços dos invasores, os chamados antígenos, e levar essas provas até o quartel-general do sistema imune, que são os nossos linfonodos. E essa jornada de uma APC é super metódica. Primeiro, ela vai lá e captura o invasor. Depois, ela processa ele em pedacinhos, como um perito analisando uma prova. Aí, ela exibe esse fragmento na sua superfície usando uma molécula especial chamada MHC de classe 2. Com a prova em mãos, ela viaja até um linfonodo para apresentar a evidência e dar início oficial à investigação. Uma vez que a ameaça é apresentada lá no quartel-general, o sistema começa a busca pelo agente perfeito para aquele trabalho. E a missão não é só mobilizar um soldado, mas sim um exército inteiro. É aqui que entra um conceito fundamental chamado expansão clonal. A hipótese da seleção clonal, que é lá dos anos 50, explica isso de um jeito brilhante. O corpo não cria um soldado novo do zero. O que ele faz é mais inteligente. Já existe um exército gigantesco de linfócitos, e cada um tem uma especialidade diferente. O invasor, o antígeno, simplesmente seleciona e ativa o clone de linfócitos que já é o par perfeito para ele. Mas, para evitar alarmes falsos ou, pior ainda, ataques contra o próprio corpo, essa ativação precisa de uma espécie de autenticação de dois fatores. O sinal 1 é o reconhecimento do antígeno. Ok, mas isso sozinho não basta. Precisa do sinal 2, que é um sinal de confirmação vindo da própria APC, um processo chamado coestimulação. Essa dupla checagem garante que a resposta imune só seja disparada contra ameaças de verdade. Com a autorização concedida, aí sim começa a expansão clonal. Aquele único linfócito que foi selecionado começa a se multiplicar num ritmo alucinante. De uma única célula, de repente surge um verdadeiro exército de clones idênticos, todos perfeitamente equipados para combater aquele invasor específico. Com o exército mobilizado, chegou a hora da contraofensiva. Essas novas células, que a gente chama de células efeitoras, são a força de ataque do sistema imune adaptativo, e elas operam em duas frentes principais. De um lado, temos os linfócitos T auxiliares, o CD4. Eles são os comandantes. Não atacam diretamente, mas coordenam a batalha, liberando sinais químicos, as citocinas, para ativar e direcionar as outras células. Do outro lado estão os linfócitos T citotóxicos, o CD8. Esses são os assassinos. A missão deles é muito clara: encontrar e eliminar qualquer célula do nosso corpo que tenha sido infectada, basicamente destruindo os esconderijos dos invasores.
A outra frente de ataque é liderada pelas células B. Quando elas são ativadas, se transformam em plasmócitos, que são verdadeiras fábricas de anticorpos. E os anticorpos? Pensa neles como mísseis teleguiados que circulam pelo sangue. Eles podem neutralizar os invasores, impedindo que eles infectem mais células, podem marcar os inimigos para que outras células os destruam, ou podem até ativar outras proteínas para ajudar a eliminar a ameaça. Depois que a batalha é vencida e a infecção é controlada, o sistema não desliga e esquece tudo. Não, ele estabelece um legado. Ele garante que o corpo esteja preparado para o futuro. Uma parte daquelas células T e B que lutaram na batalha não morre. Elas se transformam nas células de memória. São como sentinelas veteranas que ficam no corpo por anos, às vezes pela vida inteira. Elas carregam o conhecimento institucional daquela infecção, a memória viva do inimigo. E qual o impacto disso na prática? Esse gráfico mostra tudo. Na primeira infecção, a resposta é boa, mas é mais lenta, menor. Agora, olha a resposta secundária, quando o mesmo invasor tenta a sorte de novo. Ela é impulsionada pelas células de memória. É uma reação muito mais rápida, muito mais forte, avassaladora. O invasor é eliminado antes mesmo de dar tempo de causar sintomas. É exatamente por causa dessa memória que doenças como catapora ou sarampo geralmente só acontecem uma vez na vida. E é esse mesmíssimo princípio que as vacinas usam. Elas apresentam um pedaço do invasor de forma segura para o corpo, só para ele poder criar essas células de memória sem precisar ficar doente. É assim que se consegue proteção de longo prazo. E isso tudo nos leva a uma última pergunta. Se essa memória é uma ferramenta de defesa tão poderosa, tão sofisticada, por que ainda é possível pegar uma gripe todo ano? A resposta está numa corrida armamentista constante entre o nosso corpo e os patógenos que estão sempre mudando. Mas essa já é uma outra história. Agradeço a companhia